Olá, hoje nós vamos tratar de um assunto importante neste curso Creio e Pratico e nós vamos tratar sobre a questão da universalidade do pecado. Você já viu algumas pessoas falarem que não são tão erradas assim e que merecem serem abençoadas por Deus. Outras pessoas já nem levam Deus em conta, o importante para elas é dizer que elas são do bem. E que é possível ser assim também pessoas do bem. Para outros ainda, o importante é ser feliz, é curtir a vida e outras coisas mais. Entretanto, é só olharmos a nossa volta e nós verificarmos que o mal não somente mora ao lado, mas o mal mora dentro do próprio coração. Nós vamos verificar que, no fundo, todas as pessoas têm algum tipo de erro porque são pecadoras. Toda a humanidade estava presente ali em Adão, especialmente de duas maneiras. Adão era a raiz natural de toda a raça humana, porque dele procede toda a geração. E Adão era também o representante e o cabeça da raça humana. E Deus havia feito uma aliança com ele, chamado na teologia como o pacto de obras. A pergunta 16 do breve catecismo diz: todo o gênero humano caiu na primeira transgressão de Adão? E os nossos teólogos de Westminster vão responder que, visto que o pacto foi feito com Adão e não somente para ele, mas também com toda a posteridade. Então, todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Quais são as referências da palavra que vão embasar este conteúdo, não é? O primeiro texto está em Gênesis, capítulo 1, verso 28, quando o texto fala que Deus os abençoou, Adão e Eva, e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, a primeira coisa que nós observamos na palavra é Deus abençoando os primeiros pais, Adão e Eva, e dizendo que eles deveriam, então, serem fecundos e deveriam habitar a terra e tinham também o domínio sobre todos os animais. O texto de Gênesis 5:3 diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança e conforme a sua imagem, e lhe deu o nome, aliás, de Sete, não é? Então veja que Adão viveu 130 anos para gerar um filho à sua imagem e semelhança. Alguns acreditam que Adão teria outros filhos, mas esse é um registro que nos dá esta informação. E nós podemos, portanto, descartar a ideia de que Adão tivesse filhos antes dessa oportunidade. Em Atos 17, 26, que é o que nos importa, no relato feito pelo historiador Lucas, que era um médico também, e ele diz que de Adão, de um só fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo Deus fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Um texto também importante de 1 Coríntios 15, 21 e 22, Paulo diz que, visto que a morte veio por um homem, por Adão, também por um homem, por Jesus, veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, aqueles que creem em Cristo. Adão traz ao pecado a raça humana sem a necessidade da fé ou de alguma crença, mas é a realidade. Mas para nós sermos vivificados em Cristo, temos que ter a fé. Paulo vai falar isso também
nas suas epístolas. Um último texto que Paulo usa também, Romanos no capítulo 5, versos 12 a 14, quando Paulo diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Se de fato nós não reconhecemos a universalidade do pecado, tampouco reconheceremos a necessidade da salvação em Cristo. Então nós cairemos num estilo de vida, como dizia a filosofia hedonista: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ou alguns dizem: comamos e bebamos porque amanhã tem mais. Então as pessoas caem na sua libertinagem, no excesso da liberdade, no pecado da libertinagem, e acaba então transformando as suas vidas, as suas famílias e a própria sociedade naquilo que está hoje, uma sociedade degenerada, famílias degeneradas e tantas corrupções que nós observamos à nossa volta. Como nós podemos resolver esse problema? A realidade é a universalidade do pecado, mas nós podemos entender na palavra de Deus a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente porque ele, lá na cruz, ele pagou o preço do nosso pecado, o pecado que nós trazemos de Adão. Como dizia Davi: em pecado me concebeu a minha mãe. E é dessa forma que nós resolvemos essa questão. Não há um dilema, mas há uma realidade que é resolvida com o mandato de Cristo Jesus, o Filho de Deus ao mundo, para ser ele o meio ou a propiciação pelos nossos pecados. Não somente os nossos, mas o pagamento de Cristo seria suficiente para pagar o pecado da humanidade inteira. Então eu convido você não somente a participar desses estudos, mas também a crer na suficiência de Cristo e olhar à sua volta e ver que nós podemos resolver o problema da humanidade não somente fazendo coisas boas, mas reconhecendo o quanto a humanidade é pecadora e o quanto ela necessita de um Salvador, de um Redentor, que é Jesus Cristo. Que Ele o abençoe e guarde. Amém.